Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui hoje com um profissional, que é uma alegria muito grande estar recebendo ele aqui. Foi o meu colega de formação no método ADITIP, lá em Belo Horizonte, Dr. Márcio. Ele é especialista em psiquiatria e nós vamos conversar um pouquinho hoje a respeito da ansiedade, da depressão, nessa série que é uma rede de apoio. Então, trouxe um profissional aqui para conversar com a gente a respeito da parte medicamentosa. Então, seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, Dani. É um prazer estar aqui com você também e responder as perguntas das pessoas, né? Que eu acho que é uma outra forma muito legal da gente ajudar. Então, a primeira questão assim que eu fico pensando, Márcio, quais seriam assim as indicações de se usar os medicamentos nos sofrimentos mentais? Porque muitas vezes as pessoas chegam no nosso consultório com o diagnóstico já pronto, elas já falam assim, eu já tenho ansiedade, eu já tenho depressão, mas a diferenciar também, né? Porque a ansiedade do meu dia a dia, ela é uma ansiedade boa, né? Uma ansiedade que não é patológica, ela me move para frente, né? Ela faz com que eu levante da cama, com que eu me organize o meu dia. A tristeza, por exemplo, a gente sempre vai ter essa tristeza. Mas o que é esse exagero? O que é a depressão? A pessoa que chega para a gente com esse diagnóstico, às vezes já pronto, nem precisa fazer uso de medicação. Só com o processo terapêutico, ela já consegue estar saindo desse quadro que ela chama de ansiedade, que ela chama de depressão. Mas alguns pacientes têm necessidade de fazer uso de medicação. Fala para mim como é que a gente consegue falar para o paciente a diferenciar isso aí para ele estar mais claro para ele. Eu acho que isso é muito frequente mesmo, Dani. E é importante a gente observar o seguinte: existe uma popularização do uso dessas palavras. Então, realmente, isso não é só uma impressão sua, uma realidade muito frequente, né? Se eu deixar livremente para as pessoas dizerem o que elas têm numa primeira pergunta, virtualmente 100% vão dizer que são ansiosas. E existe uma diferença da ansiedade ligada ao nosso comportamento, ligada a traços do nosso temperamento e, de fato, quando a gente tem um transtorno. Então, acho que essa palavra é importante para as pessoas entenderem a diferenciação. Quando eu tenho um transtorno de humor, dentro deles a depressão, ou eu tenho um transtorno de ansiedade, nós estamos falando exatamente dessa linha que você colocou, entre o normal ou esperado, até para determinadas circunstâncias, e o patológico, aquilo que se torna uma doença. O sentido básico disso é o nível do sofrimento. Para diferenciar uma ansiedade de hábitos, né? A gente vive num mundo acelerado, a gente vive numa cultura de produtividade, numa cultura de felicidade o tempo todo, de muita imagem, de muita necessidade de se expor dessa forma. Então, as pessoas vão ficando com um ritmo acelerado, o que é diferente de ter um transtorno de ansiedade. Então, além do grau de sofrimento, a gente pode falar para depressão e ansiedade que as emoções fundamentais têm uma conotação muito intensa também. Então, assim, na ansiedade é o medo. Então, a pessoa tem muito aquela coisa da antecipação dos sofrimentos e, além disso, ela se sente tomada, às vezes, por uma sensação de ameaça e de medo que, às vezes, nem ela sabe explicar. Isso vai gerando sintomas físicos, né? De falta de ar, de opressão no peito, de taquicardia, enfim. E na ansiedade é bom a gente diferenciar as duas formas principais, que é a ansiedade generalizada, que a pessoa vai sentindo isso meio que todo dia e vai caindo na sua produtividade, como você falou, um nível de ansiedade mínimo que me propele para frente, que me coloca para perseguir os meus objetivos, é desejável. Mas quando a gente começa a entrar no transtorno, a pessoa perde produtividade, ela não consegue se concentrar direito e tem essa emoção, então, de um sobressalto, de um medo quase que constante. A ansiedade generalizada é quase que constante e tem o transtorno do pânico, que é o outro diagnóstico de ansiedade muito frequente, em que a pessoa tem um nível de ansiedade menor o tempo inteiro, mas tem crises de profunda ansiedade, aí é um pouco diferente. Ela sente como se ela fosse morrer, ela sente muita falta de ar, muita dor no peito. Muitos pacientes desse tipo vão procurar o pronto-socorro achando que estão tendo um infarto. A gente precisa entender que a emoção de base fundamental realmente é a tristeza, mas a gente ouve muitos pacientes dizerem isso: olha, não é uma tristeza normal. Eu me vi num buraco, eu me vi num estado que eu nunca estive antes.
E aí os sintomas, acho que a maioria das pessoas conhecem, mas eu preciso romper essa barreira da normalidade, ou seja, tem um tempo, porque quando eu estou num luto, me refazendo de alguma experiência negativa, eu ficar triste, ficar mais recolhido e ficar mais introspecto durante 2, 3, 4 semanas até pode ser normal, mas a tendência é de melhora. Agora, na depressão, a pessoa vai entrando nessa espiral descendente, vai aprofundando nisso, e aí os sintomas de desânimo, de falta de energia física, alteração do sono, alteração da alimentação, muita tristeza, muitos pensamentos negativos, dificuldade de se concentrar, de memória. Então, a pessoa vai percebendo que aquilo está envolvendo de uma maneira que não é normal mesmo. Eu acho E que que é diferente de uma preguiça, né, Márcio? com Que as certeza. pessoas acham assim, porque eu estou desanimado, eu estou com uma preguiça de fazer alguma coisa, é um dia que eu não estou muito animada. É diferente de um sintoma que prevalece durante uns 6 meses, mais ou menos, que é o que o CID fala para a gente, né? Passando ali das 4 a 6 semanas e a pessoa notando uma tendência de não melhora, já pode ser a hora de procurar um profissional, seja o profissional psicólogo que vai poder discernir isso, ou mesmo um profissional médico. Mas aí realmente chega um ponto que a pessoa precisa entender que ela precisa buscar ajuda. Mas de fato as pessoas demoram muito mais que isso, né? Às vezes elas chegam para a gente com 8 meses, 12 meses, 2 anos, 3 anos de sofrimento, sendo que podiam realmente ter se consultado antes para saber a opinião do profissional, né? Verdade. E a terapia em si, ela vai estar trabalhando com esses pensamentos por detrás destes sintomas. Então, nós, como terapeutas, nós vamos ver a raiz desse pensamento. O que está por detrás desse sintoma que está alimentando esse sintoma. Então, o que a terapia a gente vai trabalhar? Os pensamentos limitantes, né? Que a gente pode dizer assim. O que eu estou acreditando que me limita a sair desse quadro depressivo, esse quadro ansioso? Porque muitas vezes é um pensamento de incapacidade, é um pensamento de que eu não sou merecedora de algo. E isso pode estar se boicotando ali por detrás de muitas outras coisas e aí dá esse sintoma. Então, o sintoma é só o ápice. E como você falou, dentro dessa pergunta ainda, a questão da necessidade da medicação. Quando a gente vai vendo a não reversibilidade desses sintomas, a gente tem hoje o que sustenta o uso das medicações é a chamada hipótese serotoninérgica. Ou seja, a gente sabe que o cérebro funciona baseado em 3 substâncias fundamentais, que é a serotonina, adrenalina e noradrenalina e dopamina. Então, adrenalina e noradrenalina são a mesma substância. Então, são basicamente essas 3 substâncias que fazem o cérebro funcionar bem. A hipótese que sustenta o uso das medicações é que a pessoa fica com uma depressão dessas substâncias no cérebro. Então, é como se você pegasse um carro sem combustível. Está ótimo, a mecânica pode estar perfeita, a pessoa pode estar com todos os órgãos funcionando. Uma comparação ruim de máquina com pessoa, mas é só para as pessoas entenderem, né? E se você não põe o combustível, então aquele carro não vai funcionar direito, ele não vai andar. Então pode ser esse momento da indicação, né, para recuperar a pessoa e realmente a gente vê respostas sintomáticas muito importantes. Lembrando que um dos sintomas da depressão que preocupa muito é a questão do suicídio, né? E a gente também Sim. tem medicações que são eficazes em evitar ou diminuir o desejo ou a intenção de suicídio. Então, as medicações têm um papel importante, né, nesse sentido, de reverter esses quadros e ajudar. A terapia, porque uma pessoa também que está muito deprimida ou muito ansiosa, dificilmente ela vai conseguir se concentrar para submeter ao processo. Essa questão eu acho muito importante, porque nós, como terapeutas, quando a gente percebe a necessidade de uma intervenção psiquiátrica, é justamente para que o paciente faça uma boa terapia, aproveite a terapia ao máximo. Então, quando o medicamento começa a fazer efeito, que o paciente dá conta realmente, porque às vezes ele nem dá conta, né? O sintoma está tanto que ele nem dá conta de fazer terapia. Então, a medicação vai dar esse impulso para ele, realmente, para organizar esses pensamentos, para estar diminuindo esses sintomas, que aí sim ele dá conta realmente de estar trabalhando as questões mais profundas, não é isso?
Isso mesmo. Eu acho que nesse todo, né, tem tanto esse receio que eu acho que é importante a gente falar para elas como que o medicamento realmente funciona, né, no tratamento, né? Porque você até começou a falar aí dos hormônios e como é que funciona isso, tá? Porque a pessoa vai falar assim, tá, eu vou tomar medicamento para quê? O que que esse medicamento vai fazer que vai ajudar num pensamento de medo? O que que um remédio me ajuda a parar de ter medo? O cérebro, ele é um grande coordenador das funções do corpo inteiro. Ele funciona baseado no fluxo dessas substâncias. Então, a gente tem as células cerebrais, e para elas funcionarem, o que acontece é que essas substâncias vão passando de uma célula para outra. E quando você tem a falta dessas substâncias, serotonina, noradrenalina e dopamina, você pode ter uma queda da função. Então, é como se o cérebro estivesse funcionando pouco. E aí, o que que o medicamento faz? Ele faz com que essas substâncias voltem a aumentar nas células cerebrais para resgatar a normalidade da função. Então, esse aqui é o papel. Nós, como terapeutas, sabemos da importância de ver os significados que a pessoa tem por detrás dos sintomas, mas a medicina, muitas vezes, ela vê de uma forma mais biológica, mais mecânica. Então, a gente vê assim muita gente também com preocupação do uso da medicação como se fosse um uso para o resto da vida. Isso. E é importante entender aqui o seguinte: por que que a gente vê essa realidade tão frequentemente? Porque, é claro, as pessoas estão achando isso porque elas estão vendo isso acontecer no dia a dia. Então, quando você trata com a medicação, o que que o lado médico diz? Você trata durante um ano, depois você retira a medicação. Se a pessoa volta a apresentar os sintomas, você tem que voltar à medicação e usar por 1 a 2 anos. E depois você tira a medicação. Mas se essa pessoa volta a ter sintomas de novo, então a ideia é você tomar mais cuidado para retirar. Então, muitas vezes, usar mais tempo. Nós sabemos que se você só dá o remédio, normaliza o combustível, mas não tira a causa do problema, depois Isso. você tira o remédio, o combustível abaixa, a pessoa vai deprimir de novo. É. Então, esse aqui é o problema. Nos guidelines médicos, ou seja, nas recomendações médicas, a terapia é a sexta recomendação. Então, eles recomendam exercício físico, que por sinal é muito bom, sim. Recomendam alimentação saudável, boa hidratação, uma série de outras medidas, e a terapia vem lá na frente. Uhum. Mas a questão é essa. Se você encontra as raízes dos males que você está sofrendo, além de tratar o medicamento, quando você for suspender o medicamento, o substrato, a motivação daquilo que gerava o problema em você não vai existir mais, então você vai poder, na maioria das vezes, suspender a medicação por um ano. É claro que existem as doenças crônicas, né, Daniela? Então, assim, cada caso é um caso, mas nos casos de depressão e ansiedade bem tratados, muitas vezes funciona dessa forma. Uhum. Por isso a importância tamanha das duas áreas andarem juntas, né? Então, o paciente que ele é psiquiátrico, ele também tem que ser um paciente da psicoterapia. Então, o paciente que a gente também manda lá para o psiquiatra para estar fazendo uma avaliação, um acompanhamento, ele precisa retornar para fazer a terapia ou permanecer em terapia. Porque o medicamento sozinho, ele não vai adiantar porque vai curar só o sintoma. E a terapia sozinha, em alguns casos que precisam do uso de medicamento, não vai adiantar porque eu preciso do uso do medicamento. Então, são duas coisas que caminham juntas. Sim. É claro que existem casos diferentes. Existem os casos em que a causalidade biológica é maior e que isso vai ter um peso menor. Existem casos em que a causalidade psíquica é maior e que a medicação vai ter menos efeito ainda. Como você falou, às vezes você pega um paciente que não precisa da medicação, você percebe que não tem essa necessidade e você trata, né? Então é preciso que haja um diálogo bom entre as duas partes do cuidado, né, para que a gente veja cada caso na sua particularidade. Muito bem, eu acho que respondemos, né, as perguntas mais comuns aqui, mais frequentes, que tanto eu aqui no meu consultório, quanto você também, né, recebe aí. Eu acho que tem uma coisa que afeta a todos nós, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que é importante as pessoas entenderem, então vou aproveitar o espaço que você está me dando para falar disso. Pessoas têm muito preconceito com aquilo que acontece no sentido do sofrimento mental, como se fosse uma coisa que não tem solução.
E, na verdade, isso deriva do fato de que a gente dominou primeiro a tecnologia de tratar as doenças físicas, e as pessoas já têm essa ideia, né? Eu tenho um problema que eu preciso de cirurgia, eu vou lá, entro no bloco cirúrgico, abro a minha barriga, tiro o problema, como se fosse só isso. E não é. Mas as pessoas têm muito preconceito com o sofrimento mental, porque até a década de 50, né, Dani, a gente tinha muito pouco recurso de atuação, inclusive com medicamentos. Então, de lá para cá, uma série de novos medicamentos surgiram, uma série de novas possibilidades, de novos tratamentos que auxiliam mais a pessoa, e a gente vai compreendendo melhor, então, não só com a questão do medicamento, mas também com a evolução da psicoterapia, como ajudar mais essas pessoas. Então, para que as pessoas não tenham esse tipo de preconceito, né? Entendam que é uma parte do ser humano, uma parte mental, psíquica, que ela também pode sofrer com esses problemas, né? A gente tem muito menos preconceito, por exemplo, de tratar um diabetes do que de tratar uma depressão. E é isso que as Sim. pessoas precisam ir vencendo, né? São adoecimentos que podem acontecer, tanto um quanto o outro. É claro que são diferentes, mas não precisamos ter mais preconceito com um do que com outro. Muito bem. Muito obrigado, Márcio, pela sua participação, pela disponibilidade, tá? Então, espero a gente se encontrar novamente em outro momento para falar outros assuntos. Lá para frente, a gente pode marcar alguma coisa, tá? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado a você, foi um prazer. Boa noite. Igualmente. Tchau. Tchau.